Eu acho que a vergonha, Fábio, de você lidar com o fracasso foi muito ruim. Eu só não desacreditei porque de lá pra cá, o digital ganhou muita força. Então não foi sobre o digital, foi sobre a irresponsabilidade das pessoas que estavam navegando naquela onda. Mas hoje em dia, depois de 10 anos, esse mercado tá diferente. Eu acredito muito na geração que tá vindo agora. A Condutiva digital, ela tá aí pra acolher esses profissionais e realmente dar oportunidade para vocês, prestadores de serviço que tem uma capacidade incrível de escalar. Se for para entrar no digital, para ser mais um picareta, eu prefiro não entrar. Esse podcast é para você que já tem anos de experiência na sua área e quer transformar o seu método em algo escalável. A Condutiva Digital é uma empresa focada em coprodução, ou seja, você é especialista que tem aí seus 15, 10 anos de experiência e quer transformar todo o seu conhecimento em infoprodutos. É aqui que isso acontece. Acesse o nosso QR Code e faça parte da Condutiva Digital. Fala, meu expert, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana Anastácio, CEO da Condutiva Digital, e tô aqui com uma pessoa do meu lado hoje. Uai, Fábio, você tá aqui comigo? Então, mudei de lado, né? Por que será que eu mudei de lado? Porque a gente tem uma convidada maravilhosa. Mas antes de falar, conta aí quem que é o Fábio Roger, que tá aqui comigo? Eu sou o pai da Giovana, eu sou produtor audiovisual há 30 anos e agora também sou um estrategista digital e nós vamos falar muito sobre esse tema aqui na mesa, hein? Exatamente. O tema de hoje, gente, é: será que o digital é pra mim? E pra responder isso pra gente, a gente tá com uma pessoa maravilhosa, Natália Ruva, que é a nossa cliente aqui da Conduta Filmes, tem um podcast maravilhoso, Conversação. Ai, que gracinha. E aí, Natália? Tô com seja vergonha bem-vinda. agora, Brasil. Ai, Obrigada. não fica assim, gata. Que tímida. Que tímida até nessa parece, posição. né? Ai, Aham. Vai durar só 2 minutos. Olha, É. quem acha que ela é tímida tem que assistir o podcast Conversação. Aproveita. Verdade. Vocês precisam pra ver como que essa pessoa aqui tem uma performance, ó. Tá aqui na descrição. E o duro é que a pessoa não é tímida. Instagram, tudo. Vai durar 2 minutos, daqui a pouco passa. Vamos Eu falar. tô sofrendo que os convidados sofrem. E eu falo, fica calmo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Tá na pele. Tô na pele, tô na pele. A Natália, gente, ela é estrategista de pessoas e negócios, fala muito sobre posicionamento e marketing. Então vamos introduzir a Natália a esse tema. Nath, como que foi o marketing digital na sua vida? Caraca. Mentira começar com essa pergunta. Vamos tá iniciando. Fala a verdade? Ah, vamos. Conta a sua história pra gente. Como foi? Como foi? Foi Que ano que foi, mais ou menos? 2015, 2016. Ah, então é? Foi péssimo. Quando começou mesmo. Quando começou, e eu entendi que o meu produto, ele tinha uma escala muito grande, uma aceitação muito grande no digital, que seriam a parte dos meus treinamentos que eu tinha. E aí eu queria, como todo consultor tem o desejo, porque tua agenda tem uma limitação, você sabe a previsibilidade do seu ganho e você fala, uau, para escalar, ou eu multiplico a minha pessoa que não tem como multiplicar, ou eu vou pro digital. E foi quando eu fui pro digital e a experiência, pode falar, verdade? Foi péssima. Tá brincando? Foi péssimo. Foi péssimo, foi traumatizante. Aí depois disso, eu até saí do digital. Fiquei, acho que uns 3 anos fora, não querendo ver rede social, nada, nem para uso pessoal, porque foi uma experiência muito ruim, muito ruim. Então, você começou ali em 2015, mais ou menos. Como que tava esse universo? Como que você chegou a esse conhecimento do marketing digital? Eu fui, nem sei explicar como é que eram chegavam os anúncios até a gente, né? Eu era da época do Facebook, de curtida, acho que era isso que tinha, página do Facebook, curtida, uma coisa. Foi essa época aí. E aí alguns gurus de marketing prometendo, né, faturamento, mas eu quero deixar muito claro que eu não entrei vislumbrando aqueles faturamentos que eles falavam. Por trabalhar em negócio, eu sempre pergunto, tá, eu quero saber meu lucro na última linha. Dizer quanto eu faturo no bruto e ter todo o custo de uma operação, isso não me ilude. Então, o que me traz brilho os olhos é, lucro líquido, última linha, você vai faturar, você vai ter isso na tua mão. Então, isso que... E eu não entrei com esse objetivo. Então, eu não fui gananciosa pra... como que era que eles prometiam? 7 em 8, 8 em... É uma coisa assim. 6 em 7. 6 em 7, tá. Eu não fui pensando nisso, claro, não vou ser hipócrita, né? Se vir, a gente fica muito feliz. Mas eu fui justamente entendendo como visão do meu negócio que eu poderia escalar. E aí foi quando eu fui abordada para isso, para montar esses 6 em 7, esses 7 em 8, esses lançamentos digitais, esses cursos, deixar como renda recorrente.
E eu entrei de cabeça, porque eu entendi que isso era um mal necessário. Por que mal necessário? Porque eu não vivia do digital. Eu vivia do meu mundo físico ali, offline, com os meus clientes. Então, o digital sempre foi um lugar que eu não tinha conhecimento. Então, eu dependia das pessoas, do conhecimento das pessoas, do que as pessoas falavam para mim que devia ser feito. Então, por isso que não foi muito legal. Não sei se eu respondi. Não, sim. E como que foi esse processo de investimento? Horrível. Eu investi muito dinheiro, investi muito tempo, O porque que você precisa de tempo. Você fez o curso ali da plataforma ou você já foi para mentoria? Como que foi O que esse processo? acontece? Como não sou do digital, os Uhum. cursos digitais não me prendiam. E eu não sei fazer, não sabia fazer. Né? Então, eu sei do meu negócio. Uhum. E aí, eu fui para uma imersão, né? E porque lá me prometeram que eu ia aprender a fazer. Tinha todo um processo seletivo, essa imersão. E quando eu cheguei lá, não era para mim. Era para quem já trabalhava. Porque a nomenclatura das técnicas que eles falavam era um mundo que eu não entendia. Eles falavam avatar na época. Eu falava, tô caçando Pokémon aqui. O que é isso, avatar? Eu demorei, era uma imersão de 4 dias, eu acho, ou 3, não me lembro. Uhum. Primeiro dia, eu fiquei apavorada, que eu falei, eu não entendo nada do que eles falam. E aí, você vai entendendo quem tá ali dentro, e quem tava ali dentro era só quem fazia isso. Era agências de marketing, eram profissionais liberais que trabalhavam com isso, e eu, né, que vinha do mundo corporativo, gestão de pessoas. E aí, eu fiz isso. Aí, no meio do caminho, eu entendi que se eu fosse querer fazer sozinha, como eles prometiam que era possível você fazer sozinha, eu ia perder muito tempo para aprender sobre as ferramentas e nomenclaturas até conseguir. E aí, o que eu penso? Eu ganho dinheiro naquilo que eu sei. Uhum. Então, meu tempo é dinheiro. Então, eu pensei comigo, vamos investir agora, dou um passo atrás, contratei uma agência que disse que faria isso para mim. E eu não estava preocupando quanto que era, não porque eu tinha caixa, mas porque eu via futuro, eu sabia que isso era real, eu sabia que isso era um mal necessário. Né? E que eu tinha produto pronto para isso, ou seja, um produto que era escalável para isso. E aí eu contratei uma agência que disse que faria todo esse processo para mim. E aí foi aquela questão de você tem que gravar conteúdo, você tem que estar disponível, criar um produto. Na verdade, assim, trazer nome, processo, trazer todas essas questões. Uhum. E foi o que eu fiz. Por isso que eu falei, gastei muito tempo, muito dinheiro com relação a isso. Pra nada. E você Pode ir. conseguiu montar o seu projeto? Montei, né? Na época, eu tinha... O meu produto principal seria o meu treinamento de planejamento, que na época era um treinamento, e é o que eu fazia muito nas empresas e para profissionais liberais. Então, eu tenho até hoje esse método de planejamento, como fazer um planejamento. Então, a gente ia começar com planejamento e depois a gente ia escalando para outros treinamentos que fizessem sentido com isso. Então, essa era a ideia. Uhum. E aí, eu tenho um canal no YouTube, inclusive, que eu nem gosto de ver esse canal. Gente, eu olho esse canal... Mas era a estratégia da galera que era pra você movimentar. Eu gravava vídeo. Giovana, pra você ter noção, assim, eu trabalhava muito, trabalho ainda. Eu lembro que aquela história que você faz da meia-noite às 6, eu não tô mentindo. Eu gravava vídeo. Eu gravava até às 4 da manhã. Esperava todo mundo dormir, meus filhos eram pequenos. Aí eu esperava todo mundo dormir, ia me produzir, cabelo, maquiagem, tudo. Montei um cenáriozinho na minha casa ali, né? Como que dava, porque claro que podia ser feito dessa maneira. E conteúdo. Natália, tem que ter conteúdo de relevância para as pessoas começarem a te seguir, agora não era seguir, curtir no Facebook, papapá. E eu fazia, tudo que pediam para eu fazer, eu fazia. Então, a ideia inicial era canal no YouTube, para que eu colocasse os vídeos ali, na época eram 3, 5 minutinhos, algumas coisas no Instagram, e que depois ia ter o lançamento. Tô esperando o lançamento até hoje. Bom dia. Então, assim, você fez a sua parte. Fiz. Isso eu fiz, gente. Mas a agência não fez a dela, foi isso? A agência não me entregou. Isso é uma particularidade minha. Uhum. Tudo aquilo que eu acredito muito, eu entro. De corpo e alma. Eu verifico que eu sabia que eu ia ter que fazer a minha parte, que não seria fácil. No entanto, que, de verdade, é claro que eu não gravava todos os dias da meia-noite às 4, mas pelo menos 3 vezes na semana eu gravava. Porque era muito conteúdo que eles me pediam. Mas muito conteúdo, muitos vídeos eles me pediam. E aí eu ainda trocava de roupa, fazia tudo bonitinho, me planejava para isso. E a agência, por eu começar a fazer muito isso, eu comecei a consumir isso e comecei a entender um pouquinho as coisas, né? Passei a não ser tão leiga no assunto,
né? Uhum. E eu comecei a fazer algumas cobranças para a agência, a questionar por que alguns eles estavam fazendo de um jeito, de outro, porque não sei se foi infelicidade deles, porque nesse final de semana que eu fechei com eles, outras pessoas também fecharam. E a gente se conectou. Então a gente acabava vendo um conteúdo do outro, não no aspecto de ficar especulando, mas no aspecto de estamos juntos nessa construção. E aí eu comecei a perceber alguns detalhes, justamente por um modelo de contrato que eles pediram para fechar, e eu não fiz como eles queriam desde o início. Pode soar um pouquinho arrogante o que eu vou falar, mas eu espero que não, mas eu confio no meu potencial. Eu sei o que eu posso entregar e eu sei da disciplina que eu tenho, do que eu não puder, que eu vou atrás. Uhum. Eu vou estudar, eu vou me esforçar. Então, eu não tenho medo disso. E eu falei, não vai morder. Aquilo que tá dentro de mim, eu pensei. Até mesmo porque era um mundo novo para mim. E eu achei o contrato muito leonino. Por isso que eu falei, vamos aos poucos. E eu acho que isso me deixou em terceiro plano para eles. E aí eles começaram a fazer para outras pessoas e eu comecei a cobrar. Aí eu comecei a entender que a audiência que eu estava conversando não era a audiência que se interessava pelo meu produto, meu serviço. Eu comecei a questionar e eu comecei a ver que eu fui ficando esquecida. Ficando esquecida e injetando dinheiro e essa palhaçada durou 6 meses. Mas que me tirou bastante dinheiro. E quais as consequências que esse projeto que não deu certo trouxe para tua vida? Eu venho de uma família japonesa, de uma família que é muito reservada, japonês é reservado. E eu lembro que quando eu vim com esse projeto, a minha família comprou comigo. Quando eu falo minha família, eu incluo meu marido e a minha mãe. Eu sou muito parceira da minha mãe. Uhum. E minha mãe também. E essa parte japonesa vem da minha mãe. Uhum. Eu acho que a vergonha, Fábio, de você lidar com o fracasso foi muito ruim. Sabe? De você pegar suas coisinhas, pôr e falar, então, né, não deu certo. Porque eu me expus bastante. Eu venho de eu tô falando isso porque isso pesa na vida das pessoas. As pessoas são irresponsáveis em relação a isso. Eu sabia que eu precisava me expor. Eu venho de uma criação de seja discreta, não se exponha, não conte seus problemas para as pessoas. Eu fui criada com essa mentalidade. E aí, do nada, eu começo a gravar vídeo, me expor, falar. Claro que eu não falava da minha vida pessoal, mas eu falava da vida profissional. E quando não deu certo, eu acho que o prejuízo financeiro é o mais tranquilo de você lidar com isso. Foi o que eu falei, eu saí totalmente do digital, chateadíssima, porque eu sabia que eu precisava estar nele, e eu tive muita vergonha. Peguei minhas coisinhas, saí do digital, continuei caladinha, quietinha, sabe? Quando a criança fez arte, e aí ela perde moral completamente. Fiquei desse jeito por 2015, uns 4 anos. E hoje, eu carrego isso até hoje, porque eu falo que se eu tivesse caído em mãos de pessoas responsáveis, eu já estava escalada. É porque a gente acompanha, né, tua trajetória Com aqui, certeza. principalmente o tempo que você está conosco, como você é dinâmica, como você se comporta nas redes sociais, a tua frequência nas redes sociais, né, a transformação que você tem gerado na vida dos seus clientes. Então, a gente se questiona, né, por que a Natália não deu certo? Por que não deu certo? Não é você, né? Por que o seu projeto no digital não deu certo? Então a gente se pergunta, né? Porque você tem tudo, é comunicativa, tem um método, tá ali ativa. Então eu falo, poxa, realmente foi você caiu nas mãos erradas, realmente, Sim, né? exato. Porque toda vez que a gente se depara com conteúdos na internet, falando de infoprodutos, né? De escala, a gente só vê pessoas falando do lado bom da coisa. Ninguém leva no podcast pessoas que realmente tiveram problemas, né? Eu, como produtor audiovisual, há 30 anos no mercado, as pessoas me procuravam aqui para dar uma força. Porque elas entravam nas mentorias, elas tinham aquela coisa de fazer o treinamento sozinhas, né? Só que chegava aqui e falava, pelo amor de Deus, me ajuda, velho. Eu não tô conseguindo. Como você, que também não teve o apoio audiovisual, muitas pessoas também. E só uma observação que você está falando, tá, Fábio? Porque assim, o dinheiro que eu estava investindo, eu estava tirando de alguns lugares para colocar. Então, eu não tinha dinheiro para fazer meu audiovisual. Então, eu falo, sou esforçadinha, porque como eles me vendiam, pega o teu celular e grava, eu criava cenários e botava meu celular ali, ó,
e gravava. Sim. Eu não estava esperando a condição perfeita. Eu não tinha, mesmo que eu descobri que eu posso gravar isso. Eu não tinha, até mesmo porque eles falavam, não precisa gravar em estúdio. Porque eu acho que se eles mandassem, eu ia fazer, porque eu sou muito obediente. Se eu tô confiando no teu trabalho e você fala para mim que eu preciso fazer, eu posso falar, Fábio, agora eu não consigo. Você consegue esperar daqui 2 meses? Eu vou levantar recurso para isso. E tá tudo certo. E eles falavam, tem que ser no celular mesmo. E foi uma das coisas que eu comecei a ficar incomodada, porque o conteúdo dos meus colegas eram produzidinhos. E eu falava, mas por que o meu não? Por que o meu não pode ser produzido? Né? Por que eu entendia que não podia, que tinha que trazer a proximidade, né? Mas eu falava, mas por que da fulana tem o meu não? Ué. Então acho que foi pessoal. Só para poder te cortar que realmente eu fazia na raça mesmo. A gente sabe que hoje é vendido isso, né? Você vai lá e faz uns produtos lo-fi, produtos que você não precisa produzir muito e tá. Por quê? Porque realmente produzir conteúdo bom é caro. Agora, falar que o produto bom não vende, né? Aí falar que só o outro vende, então, nós sabemos que vende. Nós estamos acostumados a ver coisa boa. Quando você tem uma imagem boa, quando você tem um áudio bom, quando você... Aquilo te impacta também, aquilo te segura também, te prende, né? Então, não adianta falar que só o produto lo-fi vende, porque o outro também vende. A questão é, que momento que você tá? Você pode ter um produto mais elaborado ou não. Mas a gente não está falando só de técnica. Nós estamos falando de um acompanhamento. De estar ali do teu lado, pegando na sua mão, que tem que te fazer, ajudando. Exato, era isso fazer. que as pessoas batiam aqui na porta e queriam isso. Queriam a nossa ajuda mesmo. Como que eu faço para gravar? Não era nem assim, eu quero essa estrutura. Como que eu faço para ligar a câmera, olhar e falar? Era essa a dificuldade. Por quê? Porque não tinha. A galera que estava vendendo essa ajuda não tinha esse auxílio, né? Não tem. Foi o que você passou. Falou assim, a Natália, vai lá e grava. Você ia, fazia. Você tinha esse bom senso de ir lá, fazer, ver um cenário, uma iluminação e fazer. A grande maioria não. Né? Então, o cara, ele se via no vídeo, ele ficava extremamente incomodado. Agora, você vê uma pessoa no vídeo, ela tá incomodada. Aí você fala pra ela assim, não, vai assim mesmo que tá ótimo. Se ela não tá feliz, desculpa. Ela vai transmitir isso pra quem vai assistir. Entende? Por mais esforçado que ela seja. Então, quando as pessoas chegavam aqui, eu falava, cara, eu não tenho expertise no digital. Eu não sei te ajudar, né, na hora da venda, na hora do lançamento, do funil, mas eu te ajudo com o vídeo. Não, se você me ajudar com o vídeo, eu já tô mais feliz. Então, eu via que a grande trave era o vídeo. Mas aí eu encontrava essa pessoa tempos depois, né? E ela falava assim, e aí, como que tá o teu treinamento? Deu certo? Não deu? Eu falei, então. Aí eu parei na hora de fazer a página, aí eu parei na hora de fazer o tráfego pago, aí eu fui fazer um tráfego pago, o Facebook me bloqueou, cara. Eu nem sei o que eu fiz, ele me bloqueou. Aí eu desanimei, porque deu um trampo pra montar, e tem que montar tudo de novo. Todas as pessoas que passaram por aqui, que a gente tinha muito contato, né? E eu nem sabia que elas estavam fazendo treinamento, e a gente ficava sabendo por uma necessidade delas. E aí eu falei, cara, esse negócio não dá certo, não. Porque eles estão vendendo lá, que a pessoa consegue fazer sozinha, só que as pessoas que estão vindo aqui não estão conseguindo. Né? Estão parando em algum momento do processo, elas não estão conseguindo tocar dali para frente. Só que aí elas tinham colocado todo o dinheiro no projeto, né, lá para fazer o treinamento. Que dinheiro que tinha sobrado para continuar, para contratar um web designer, para contratar um gestor de tráfego, uma copywriter? Que dinheiro que sobrou? Não sobrou. Não sobra. Né? E muitas vezes não sobra também, é aquilo que você falou, não sobra nada, né? Que a pessoa tá com vergonha, ela tá com depressão, que é a pior coisa, ela tá... E aí ela não quer mais. Aí ela sai falando que o digital é ruim. Por quê? Porque ela teve uma experiência ruim. Eu vou contar, eu acho que eu já contei pra vocês, mas eu acho que vale pra vocês poderem entender que eu fiz meu marido vender o carro dele pra comprar um curso. Porque se eu entendo, isso é muito meu, se eu entendo que isso faz sentido, eu não faço, eu não me limito a dizer eu não posso agora, né? Como eu consigo levantar esse recurso? E quando eu me fiz essa pergunta, eu olhei pro carro do meu marido e falei, você não precisa de um carro desse pra trabalhar? A gente pode fazer o curso na época, 2015, Brasil, eu tô falando. R$25 mil à vista. À vista, tá? E quando fiz o processo seletivo, que eu falei pra vocês, tinha as entrevistas pra ver se eu era qualificada, era o começo, então caí na isca do chaveco, né? E aí eu falei, Leandro, vamos vender teu carro? Eu pego os 25 mil, você compra um carro
mais barato, né? A gente mantém o conforto, mas mais barato. E aí, a hora que o dinheiro entrar, eu te devolvo. Bom dia, não devolvi até hoje. Vindo do digital, não devolvi até A hoje. gente dá risada, mas é de chorar, né? Exato. Então, como que não fica frustrado? Como que você não se sente envergonhada? Como que você... Eu só não desacreditei, porque de lá para cá, o digital ganhou muita força. Então, não foi sobre o digital, foi sobre a irresponsabilidade das pessoas que estavam navegando naquela onda. Né? Então, é a única coisa. Porque senão eu ia falar, isso aqui não funciona, não. Eu sei que funciona, porque eu já vi com os meus olhos pessoas que deram certo. Né? Já acompanhei isso. E só que ficou essa rusga, né? Esse ranço, essa raiva. E como que tá a Nath hoje? Depois, assim, o que aconteceu comigo? Eu sumi das redes sociais até 2020, vem pandemia, né? O que a Natália fez até isso? Continuei trabalhando com os meus contratos de consultoria, trabalhando com gestão de pessoas, etc e tal. Vem pandemia, e a pandemia mexeu muito com o meu segmento na época. Então, eu parei totalmente. Quando eu volto, profissionalmente falando, literalmente 2020 eu não trabalhei. Quando eu volto com outro produto, por escolha minha, do que eu queria. Eu não queria mais aquele mundo corporativo que eu vivia. Eu queria fazer o que eu faço num ambiente diferente. E aí, eu voltei em 2020 com a rede social. Eu peguei um Instagram, abri do zero, mas tudo na raça de novo. Eu falei, eu não posso falar em casa que eu preciso investir para crescer, né? Então, vamos fazer. E na época, era a quantidade de reels que você postava até hoje, né? Para você ganhar os seguidores. E tudo que eu construí até hoje não é por mérito meu, mas assim, foi na raça. Sozinha não, eu tinha pessoas incríveis do meu lado me ajudando, me encorajou, comecei na rede social silenciosamente, tudo. Fui me readaptando nesse novo mercado, tanto para mim, como eu queria, e tentando me reencaixar nesse digital e permitindo com que eu voltasse a sonhar com esse digital. Voltasse a acreditar na possibilidade de que eu posso voltar, né? Mas assim, eu sempre olho e falo, cara, tem gente que começou meio que comigo, tá voando, putz. Então aos poucos eu comecei a me permitindo, não foi um trabalho da noite pro dia. Eu falo interno, de aceitar os desafios, mas eu comecei a me permitir novamente a voltar para o digital, a desejar esse digital e acreditar no digital para mim. Não que eu não acredite no digital, mas para mim, né? Então, aí eu comecei, a gente vai errando pra caramba, não tenho a maturidade, graças a Deus me traz isso, eu não tenho medo do erro, de errar, porque é só reconhecer e recalcular a rota e tá tudo certo. Não tenho medo de me expor, como podem ver. Já passei por vergonha, uma coisa, tá tudo certo, né? Então, eu não tenho esse medo e tô nessa. Mas é legal trazer a tua mensagem, Nath, porque muitas pessoas... Porque a gente sabe, né, como prestadores de serviço, que a escala é muito complicada pra gente. Já falamos em um outro podcast aqui sobre esse tema, que é muito difícil, a gente tem muita previsibilidade dentro do nosso processo. Então a gente vive bem, mas a gente não realiza sonho, né? Da nossa grana é muito difícil. Nosso audiovisual aqui em São José do Rio Preto, eu já vi funcionar em outros centros, grandes centros, onde o dinheiro roda mais grana, enfim. Mas aqui para nós, no interior de São Paulo, a gente não conseguiu muito, mas a gente viveu bem, a gente vive muito bem. Agora, quando você fala em escala, né, aí a coisa muda. Agora, quantas pessoas não ficaram para trás? Putz. E quantas pessoas boas, que têm um belíssimo conteúdo, que têm transformação, que podem gerar muita prosperidade na vida das pessoas, ficaram para trás nesse processo? Você ainda está sendo resiliente de falar, não, eu passei por isso, eu enxergo que é um bom negócio e eu estou de volta. Então, isso é maravilhoso de ouvir. Que todo mundo que está passando por isso entenda que o problema não é o digital. Não, jamais. Né? Jamais. O problema são as pessoas que você encontra pelo caminho. Sim. Na nossa pesquisa, depois de 4 anos, quase 5 estudando marketing digital, para hoje montar a Condutiva, né, junto com a Giovana, eu comecei a minha pesquisa pelo mercado. Então eu vi muitas pessoas, muitos cases se dando muito bem, de verdade, com grandes estruturas, com coisas fantásticas.
pessoas que hoje têm uma equipe, que estrutura, que se renovam o tempo todo, porque o digital ele é assim, ele é muito rápido. Mas pessoas que ficaram para trás e eu fico com muita pena, sabe? Por conta da transformação. Então, quando nós montamos a Condutiva, nós encontramos concorrentes nossos que você dá um simples reclame aqui, né? Na empresa da pessoa, você vê o tanto de reclamação que tem. Das pessoas reclamando que na hora de vender são bons, não conseguem entregar, que não sei. E eu vendo aquele monte de reclamação, várias páginas de reclame aqui, eu falei, quantos sonhos esses caras enterraram? Quantos sonhos? Então, isso me incomodou muito no mercado. E daí eu falei para a Giovana, falei, Gi, nós vamos ter poucos clientes, mas os poucos clientes que vão trabalhar conosco vão ser realmente de verdade. Tem parceria que dá certo, tem parceria que não dá e tá tudo bem. Mas nós vamos dar o nosso melhor para essas pessoas. Ou melhor. Porque eu quero que elas fiquem. Eu não quero que quando a gente começar a ganhar dinheiro com o projeto, que elas olhem pra gente como, nossa, esses caras estão ganhando muito. Eu quero que eles olhem para nós e falem assim, esses caras estão ganhando muito porque eles merecem ganhar muito. Porque Estamos se eles ganhando estão muito, ganhando muito, eu estamos também juntos, estou. Ganhando juntos. Né? Estamos ganhando muito. Exatamente. Então, é isso que eu quero deixar. É isso que eu quero deixar esse legado para a Giovana. Porque a Giovana continua o projeto. Pode ser que pare em breve, mas a Giovana continua. Então, nós vamos construir algo que realmente faça sentido na vida das pessoas. Porque se for para entrar no digital, para ser mais um picareta, eu prefiro não entrar. Gente, como tem picareta? Como tem gente prometendo tudo, não entregando absolutamente nada. Como tem. E o marketing, no geral, né? Ele... como que as pessoas falam? Como chama? Que é o termo que a galera usa quando todo mundo tá sendo social media, todo mundo tá profissão. E aí, quando você realmente quer fechar um negócio com o cara, toda aquela promessa era... Isso acontece demais. Eu não sei se é porque é uma profissão nova. Não nova de marketing, ok, gente. Eu tô dizendo a forma do digital como... Porque o digital, ele trouxe outras profissões que a gente não falava. O social media, o gestor de tráfego, copywriter. Trouxe mais visibilidade e necessidade do designer, o produtor de vídeo. Então, trouxe essa questão. Mas é muito grande. Como pode as pessoas... E eu fiquei bem ressabiada, né? Porque como é que é aquele ditado? Cachorro que é mordido por... Eu sou péssima com ditado, acho melhor deixar pra quieto. Não, eu também, nem lembro da palavra. Então, deixa quieto. Mas é aquela pessoa traumatizada, assim, entendeu? Que você, qualquer coisa você fica meio ressabiado, será que é? Desconfiada você fica. Sim. Porque uma coisa que você falou, Fábio, é sobre sonho, é brincar com as pessoas, né? Eu acho que como profissional, cada projeto que você entra, você pode às vezes errar. A gente é ser humano com o nosso cliente. Sim. Mas assumir esse erro junto com ele. Né? Tá junto com ele, não dane-se, né? Se me perguntar, inclusive, que eu fiquei tentando lembrar o nome da agência, eu não lembro, você acredita? Acho que ele foi traumatizante da minha cabeça. Eu só não consegui esquecer o nome dos profissionais que eu fui no curso, porque assim ficou muito demais. Mas se eu pudesse não falar, assim, não ver, e é tão engraçado que quando eu vejo, eu fico olhando, falando. Aí, sabe o que é a minha pergunta? Que eu acho que é de todos que foram frustrados. O cara é picareta e tá aí. Aí eu falo pra mim, né? Vai, sua palhaça. Né? O cara é picareta porque você sabe que é, porque ele não te entregou. Não é que eu ouvi falar dele, eu tô propagando uma coisa que eu ouvi. Não, eu vivi isso. E o cara tá aí. Enganando mais pessoas. E aí? Aí eu falo pra mim, e aí, gatinha? E aí? Né? Porque de verdade, não me iludo, como eu falei no começo, não me iludo com números. Quero escalar. Mas não é uma coisa que me capta. Não é um discurso desse. Começou com esse discurso, já falo, muito obrigada. Não, hoje não, passo segunda-feira. O público, ele tá diferente, né? Tá mais exigente. Porque anos atrás, essa galera usou isso realmente pra ter dinheiro. Não tem o que falar, não tem outro argumento. Mas hoje em dia, depois de 10 anos, esse mercado tá diferente. Eu acredito muito na geração que tá vindo agora. Né? Então, a Condutiva Digital, ela tá aí para acolher esses profissionais e realmente dar oportunidade para vocês, prestadores de serviço que têm
uma capacidade incrível de escalar. Vou fazer uma brincadeira, já que vocês estão pegando esses profissionais. Vamos contratar uma psicóloga para trabalhar o trauma dessas pessoas. Eu acho que a gente tem que inserir na equipe também. Põe na equipe, porque vai tirar o trauma. Porque isso te bloqueia muito. Não, mas muitas Será pessoas que não é? vão Será que não? voltar, viu, Nath? É. Muitas pessoas não vão voltar. Muitas pessoas já deram um passo pra frente, já se refizeram. Você teve sorte ainda de não ter perdido tua família, teu marido, teu casamento, Uhum. né? Porque você fez um desafio pro teu marido. Então, de Ele repente... comprou comigo, né? comprou a ideia comigo, junto. né? Duro Então- que ele já esqueceu disso, eu falei agora, ele vai lembrar. Não, mas imagina, Vou te pagar, vou pagar. Só um quantas minutinho. histórias, né? Quantas histórias a gente não tem pra trás aí de realmente coisas ruins que aconteceram. Por quê? Porque a pessoa se sente um lixo mesmo. Sabe, o fato de ser enganada. Quantos golpes a gente vê hoje aí? Minha mãe caiu, a mãe de fulano caiu, todo mundo cai. Sabe, as pessoas se sentem humilhadas, um lixo, sem ter o que fazer. Desrespeito, né? Desrespeito. Então, isso é um grande problema do mercado, não é só do mercado digital, é um mercado num todo. Do ser humano, né? Mas Todo as pessoas ser- também têm que entender que as promessas, as promessas muito elaboradas, aquelas promessas de ganhos Exorbitantes. exorbitantes, aquela coisa. Gente, ainda bem que o público tá mais, como que eu posso dizer, mais esperto mesmo, sabe? Questionando O mais, povo tá né? questionando mais, o povo evoluiu mesmo, sabe, no processo. Por quê? Porque viu muitas pessoas sendo enganadas e também não querem ser enganadas. Então, isso é bom. A IA também trouxe um outro contexto para o mercado de infoprodutos, né? Porque não é dando um chat GPT que você vai vender o seu treinamento ou que você vai fazer transformação na vida do outro. Se for um curso de chat GPT, desculpa, você vai ser substituído rapidamente, né? Então as pessoas têm que ter mais profundidade mesmo. Pode usar a inteligência artificial para te ajudar no teu projeto? Claro que sim. Mas você tem que ter profundidade, porque na hora que a gente subiu a pessoa na escala dela, na esteira, para que você faça uma mentoria com ela olho no olho, quem te ajuda? Quem é que vai te ajudar a resolver o problema dessa pessoa? Exatamente. Então, se você não tem profundidade, desculpa, não caia nessa de fazer um chat GPT e pôr teu dinheiro na mão dos outros, porque você vai se frustrar. E não vai ter constância, né? Vai chegar Não uma tem. hora que zero game e você não dá conta de continuar. E eu venho da geração, ironicamente, me põe aqui na frente que no olho eu resolvo o seu problema. Né? Real. Né? E o meu diferencial, que as pessoas me perguntam, qual que é o diferencial? Sou eu, meu filho, minha experiência. Os meus 15 anos de mercado me traz a experiência que eu tenho hoje, por isso que eu defendo alguns métodos. Respondendo a tua pergunta que você foi, a Nath, de hoje, depois de, vamos pensar, de 2021 para frente, que foi quando eu de fato decidi, falei, bom, né? Vai com seus traumas mesmo, né? Pegar uma fatia desse mercado. Já cheguei a pensar que já tinha passado o time, tipo assim, sabe? Café esfriou, esquece, aceita que dói menos. Já cheguei a pensar muito nisso, tipo, não dá mais. Mas aí depois eu pensei, não precisa aquela fatia enorme. Só de você conseguir pegar uma fatia legal, porque o digital ele é muito incrível pela escala dele. Sim. A democracia do digital ela é apaixonante. Eu falo isso muito para os meus clientes, porque ela te permite ser exatamente quem você é para que a conexão seja com quem acredita em você. Você não precisa pegar o mercado inteiro. Não é para pegar o mercado inteiro, não dá. Então eu estimulo os meus clientes a serem a essência deles, com a identidade, porque você vai ter a tua comunidade ali. Né? Vai ter Exato. quem gosta de você, ok, que maravilhoso, e quem não gosta de você. Sim. E aí, nesse período todo, me debatendo, né? Tentando entender, porque eu decidi um novo produto, decidi um novo mercado, e aí você vai validando ele, entendendo o que funciona, o que não funciona, o que traz mais resultado. E aí, a gente teve uma conversa há um tempo atrás, que eu nem me lembro quanto tempo, acabaram com a minha vida, de pensar, porque eu precisava sentar e pegar aquilo tudo e colocar num pacote, né? E aí hoje eu tenho o meu produto com o meu método que eu entendi que funciona, que para poder escalar ele no empacotado digital. Eu sempre tive convicção daquilo que funciona no presencial, no offline, né? E eu tinha essa dificuldade porque eu preciso de tangibilidade, minha personalidade eu preciso ver. Eu preciso japonês, né? Tem que ver, tem que honesto, né? Não vai enganar os outros, né? Não vai vender uma coisa que não funciona. Então aí eu entendi, validei,
né, o processo em si, se realmente o período era suficiente, se as ferramentas que vão ser aplicadas são importantes e necessárias. E tive uma grata surpresa de entender como que tá mais fácil, inclusive. Obrigada, viu? Porque muito mais. Porque às vezes eu quero entregar tanto para as pessoas, para os meus clientes, que às vezes eu posso até confundir eles com tanta ferramenta, com tanta coisa. Sim. Né? E aí, de empacotar e de fazer putz, isso aqui, eu vou postar nisso, é sobre isso que eu vou debruçar esse ano de 2026, porque eu sei que isso aqui funciona. Que legal, Nath, que bom. Sua É o que sempre evolução funcionou. muito... E é legal ter essa clareza, né? Porque hoje você É o que sabe... eu prego, poxa vida. É? A clareza. Sim. Ter essa clareza e falar assim, eu transformo a sua vida através do meu conhecimento. Ponto. Né? Então, Exatamente. isso é incrível, porque é o que a gente sempre bate aqui. Tem pessoas que têm tanto conteúdo, que ela não tem a clareza da transformação que ela pode gerar. Por onde eu começo? Será que se eu fizer isso dá certo? Será que se eu fizer isso dá errado? Ela não tem ainda essa clareza, porque ela tem muito conteúdo. Então, trazer essa clareza antes de você querer dar o próximo passo E não é fácil. é muito importante. Vou fazer uma propaganda pra vocês aqui, só um minutinho. Quando eu tive uma conversa com eles, e inclusive o Fábio tem um corte que fala, né? Tem que ter método. Quando eu vi aquele corte, fiquei assim, ai, que palhaço. Só sabe falar isso, cara. Só sabe falar isso, gente, método. E é uma verdade. E isso que eu vou falar, tem que ter muita coragem pra falar. Eu tenho muito conhecimento. Gosto de estudar, gosto de fazer as coisas. E para você criar um método que funciona, você tem que abrir mão de coisas que você sabe que é bom, mas não funciona para aquele método, porque não te traz clareza, te mais confunde, muita coisa mais te traz confusão do que clareza dos processos. Exato. E uma reunião despretensiosa que a gente conversou, gerou um eco na minha cabeça, muito grande, que eu falei, cara, eu preciso sentar e dedicar a isso, e fazer isso acontecer, trocar o pneu desse carro com ele andando mesmo, porque a gente sempre fala, vamos esperar o momento. Não tem momento. Não tem momento, né? A vida adulta, você não tem momento. Você precisa aprender a trocar o pneu com o seu carro andando, Exato. né? Parar com essa palhaçada. E aí foi quando realmente, eu só te cortei porque você falou sobre muitos conteúdos, muito conhecimento e não ter clareza. Que era onde eu estava perdida, porque eu queria colocar tudo no método. Aí ia ficar um método interminável, né? Ia ter que casar comigo, porque não ia dar conta de terminar. Mas aí eu falo que aí você vai... É muito difícil isso, porque você vai tendo que falar, poxa, eu queria tanto colocar isso, né? Porque eu acho que funciona, eu tenho certeza que funciona, mas não dá. É porque você tem que ter o início. Entra no mercado de uma forma transformadora. Porque qualquer outro produto que você lançar depois, a pessoa vai comprar. Quem já está com você vai comprar. Acredita, né, cara? Né? Ó, você tem essa dor, eu resolvo isso aqui hoje. Amanhã, ó, tem uma solução para essa outra dor. Precisa de níveis, né, Nath? A gente tá falando sobre conteúdos digitais. Quantas pessoas param de assistir um curso? Quantas pessoas assistem um curso completo? As pessoas estão imediatistas. Então, o melhor é iniciar com uma dor real que realmente soluciona aquilo e ela vai entendendo e vai subindo os níveis. E quanto mais conhecimento ela quer, mais próxima de você ela vai estar. É porque um curso muito extenso é isso, a pessoa fica no meio do caminho. Não faz. A jornada dela para ali Não na faz. metade e na hora de renovar, né, porque a gente renova anualmente os contratos, a pessoa não renova. Ela não conseguiu nem fazer o primeiro, por que eu vou pagar de novo? Uhum. Então, eu acredito que o processo é isso, sempre deixar um gostinho de quero mais. Uhum. Sempre deixar um gostinho de quero mais. Ah, você quer mais agora, você está precisando muito que eu te ajude agora? Minha mentoria. Você vai estar tete a tete comigo. Quanto mais próximo do expert, mais caro fica, mas as soluções também são mais rápidas. Opa. Então, você precisa dessa solução rápida? Sobe a esteira. E não tá sozinho, né? Sozinho. Sobe a esteira, tá comigo. Mas aí, ele fez a mentoria. Mas daí, daqui a pouco, você tem um outro produto que resolve uma outra dor. Por que a gente não lança de novo um produto? Uhum. Ou a gente coloca lá e a gente vende aquilo. Fala, olha, o nosso produto está atualizado. Agora, além daquela dor que você aprendeu, tem o SSSS. Entendeu? E a pessoa renova e está sempre com a gente ali. Entende? Então, as estratégias de venda, a gente domina. Nós vamos fazer de tudo. Se é boa de comunicação, faz lançamento de semente, faz perpétuo, faz o que for. Entende? Vamos fazer live, vamos... Por quê? Porque você segura uma live. Uhum. Muitos experts chegam aqui também frustrados. Por quê? Olha, eu contratei uma pessoa para me ajudar e tal, só que ele só fazia lançamento. Eu falei, qual foi o problema? Eu tenho medo de falar ao vivo. Uai,
Então, como que o cara vai querer fazer um ao vivo com uma pessoa que não consegue segurar um ao vivo? 3 aulas de 1 hora e meia, 2 horas, um webinar. Como que você consegue segurar isso? Entende? Como que você faz um ao vivo com seus alunos para ensiná-los ali? Então, estratégia errada para a pessoa errada. Entende? O Então, básico do senso. só que ela já estava envolvida, tentaram, não deu certo, mais um frustrado no mercado. Entende? Então, a análise se segura, Nath, uma live de 1 hora? Seguro. Então, vamos fazer lançamento porque você tem cliente represado aqui. Vamos lá e vamos vender para essa galera. Não segura, é perpétuo. Vamos trazer você para um conforto, traz você para um lugar seguro. Vamos desenvolver seu treinamento. Ao longo dessa jornada, eu garanto que você vai ficar boa para ao vivo. Delícia, entendeu? Vai ficar... Mas vamos começar aqui, ó, devagarinho, low ticket. Não vamos começar com high ticket agora não, ninguém te conhece. Vamos começar aqui pequenininho, vamos subir na esteira. A tua experiência daqui a 1 ano, você vai ver como você vai estar transformado daqui a 1 ano. Não é só vender, Nath. Não é só vender o infoproduto. É você também, dentro desse processo como expert, ter uma transformação na sua vida. Porque você entra aqui de um jeito, daqui a 1 ano você já é uma outra pessoa. Você já tem uma audiência, você já conversa com os seus alunos, você já conversa com a sua audiência, você segura uma palestra. Eu garanto que você, treinando o seu conhecimento ao longo desse ano, porque a gente tem muito conteúdo, como você mesmo disse, você segura uma palestra facilmente, coisa que você não fazia quando você chegou aqui. Entende? Então não é só a transformação do aluno que a gente promove. Sim. A gente promove a transformação do expert também. Porque ninguém sabe tudo. Imagina. E quando a gente junta esse pool de pessoas com cabeças pensantes, a transformação ela acontece de fato. E o mais fascinante, eu posso estar errado, vocês me corrigem, mas as pessoas que mais dão certo, você percebe, ela tem uma estrutura. Eu falo isso muito para os meus clientes. Recentemente, uma cliente minha falou assim, eu comprei um curso. Eu falei, qual? Marketing. Eu falei, para. Eu falei, quanto custa a tua hora? Quanto custa a sua hora? Não que a pessoa não é boa. De jeito nenhum, nem sabia. Mas por quê? Eu sou muito prática. Então, as parcerias que dão certo é no que eu sou boa. No que você é bom? Vamos fazer isso virar algo grandioso e complementar, completo, na verdade? Então, é exatamente isso. No que eu sou bom? Sou boa nisso? Você nisso? Então, vamos lá. Essa história, por exemplo... eu tenho caminhado sozinha por uma questão, como eu já falei pra vocês. Mas eu tenho certeza, eu não vou chegar onde eu quero sozinha. E não quero, porque eu Não precisa, né? Não eu precisa. viso algo sustentável. Sustentável, né? Sustentável. Eu não quero saber sobre, não por uma questão de ignorância, mas eu quero me especializar naquilo que eu sou boa. Exatamente. Naquilo que eu esse sei é o seu fazer. foco. Esse é o meu... Tem que ser Meu isso. negócio é esse. Qual que é o seu? Exato. Então eu confio em você. Faz aí pra mim o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E é essa troca que eu acho que traz escala, traz velocidade, traz constância, traz algo Sim. seguro, traz algo grandioso. Quando eu falo grandioso não é só números, gente. É estrutura. Mudança interna também. Meu Deus do céu. Pra finalizar, Nath, essa pergunta aqui, ó. Você acha que o digital é pra todo mundo? Eu vou responder de um jeito baseado na nossa conversa, porque o digital ele exige competências da gente, muito de resiliência que você falou. O digital ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o digital. Justamente porque você precisa ter estômago às vezes, né? Mas o digital claramente é para qualquer negócio, é para todo mundo. E nem todo mundo porque você precisa ter paciência, você precisa aprender a construir, você precisa fazer com constância, você tem que estar disposto a errar e continuar. E a gente percebe que as pessoas na vida, elas têm essa dificuldade. Então, por isso que eu falo, é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o digital. Nossa, arrasou demais. Hein? Rapaz. Fala aí, Nath, seu Instagram, quem é a Nath hoje, pra galera entrar em contato com você, profissional maravilhosa. O meu Instagram é Natalia_Ova. Hoje eu trabalho, a minha estrutura é com posicionamento de carreiras e de negócios. Não com a frente do marketing, como as pessoas confundem muito posicionamento com marketing, não tá errado confundir. Mas é o que eu vejo muito
a dor dos meus clientes, né, hoje. Todo mundo quer entrar pro digital, quer fazer alguma coisa e não está estruturado a pessoa em si, o seu negócio em si, com a estratégia. Então, eu falo de hierarquia de posicionamento, começando com posicionamento de vida. Né? Então, o método, inclusive, Posiciona que Acontece, né, que vocês têm participação disso, é justamente isso. Porque eu comecei a perceber que quando eu tinha alguns ajustes com alguns clientes, as coisas começavam a acontecer milagrosamente. Mas é porque um posicionamento foi feito, uma decisão foi feita. E eu tenho falado muito nas minhas redes sociais, porque eu tenho cansado muito das pessoas que falam e não fazem. Você está falando, você está fazendo. Então, porque o que vira o jogo é a execução. O que vira o jogo é você sair da falácia e botar a mão na massa. E o que faz as pessoas não fazerem isso é medo, falta de clareza e de posicionamento com elas mesmas, inicialmente, depois com seus negócios. Porque os negócios locais é feito de gente. E se eu sou perdida, meu negócio é perdido. Não porque o meu produto é ruim, meu serviço é ruim, mas porque eu tô completamente indo a todo vento que as pessoas colocam. Então, hoje, se você tá precisando fazer, parar de falar e fazer, você me segue, por favor. E responde pra gente, quando que vai ter esse método? A galera já quer um link. Eu vou perguntar pra Condutiva. Vou falar com a Giovana, com a Seu e com o Fábio. Vamos colocar isso. Vem pra Condutiva. Eu vou perguntar pra eles, porque como eu já falei da minha história de frustração, e aí vai uma merchan merecida, conheci o Fábio, quando eu te conheci? Faz um ano já? Acho que mais, né? Acho que sim. Faz um ano com o meu projeto do podcast, que me acolheu muito bem. Você já fazia podcast? Não, mas eu sou essa pessoa que penso e faço, vamos fazer no que dá. Nem parece que fui traumatizado, né? Que me arrisco pra caramba. E aí eu vim pra cá e... fantástico, maravilhosamente. E aí o Fábio começou... Eu vi nascer essa Condutiva, muitas conversas e faz com que a gente fale, uau, que interessante. Deu até vontade de voltar, me fale né? mais sobre o assunto. E aí? Então, dê confiança, Brasil brasileiro, pela forma. Nath, por que você está falando isso? Porque eu estou assistindo a olho nu o que vocês estão fazendo. Eu acho que esse privilégio é maravilhoso. De ver a olho nu, né, a fala ser coerente, a construção, quando você fala, estamos construindo essa... Meu, é isso que é um negócio. Porque eu sei que é assim que funciona. Né? A gente tem que começar... Pode parecer muito óbvio, é começar pelo começo. Porque as pessoas começam pelos fins e não pelo começo. Uau! Então, a resposta depende da Condutiva. Então, a gente tem Bom dia, boa tarde, uma última boa noite. pergunta antes de finalizar. Tem alguma idade para começar de novo? Não, nunca. Jamais. Jamais. Eu falei aqui que por algumas vezes eu pensei que já era tarde, né? E depois eu desfalei pra mim e falei, não é tarde. Não é tarde. Você não precisa da fatia inteira, você precisa começar com uma fatia e aos poucos fazer. Então, para de falar e para de achar que a idade, que o tempo passou, que o teu cavalo branco passou. Pode parar com essa palhaçada que você tem a Condutiva. Isso aí! Ai, que eu lindo! Eu agora sou assessora da Condutiva. Eu vou fazer propaganda pra ela. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ai, maravilhosa, Nath. Top. Eu amei esse podcast. Eu também gostei, hein? Foi Olha que muito conteúdo, bom. hein, Gi? Nossa, com essa convidada, então. Caraca, pelo amor de Deus. gente. Parabéns. Eu tava nervosa aqui. Falei, o que você vai me perguntar? Aí ninguém me falava nada. Falei, gente. Surpresa, né? Sempre uma surpresa, Mas eu né? posso falar, gente, incrível. Incrível. Eu nunca imaginei que a gente ia pra esse caminho. Você acredita, trem desse? Olha isso. Maravilhoso. Um ano atrás a gente nem sonhava com isso, então é muito linda essa A gente construção. sabia que isso ia acontecer. Porque era um desejo no nosso coração, né? A gente veio se preparando ao longo da nossa jornada para entrar nesse negócio. E eu queria muito algo que escalasse, mas que eu não precisasse deixar o audiovisual, que é a minha paixão. Eu falei, eu não posso deixar o audiovisual, porque eu tentei outras coisas e fiquei chateado, não deu certo para mim. Então eu preciso ter essa junção do audiovisual com o marketing digital. E o infoproduto tem tudo a ver com a gente. Porque nós temos uma estrutura pronta, agora não só do audiovisual, mas também com a estratégia de venda do marketing digital. Então isso deu muito certo. E a gente vem implantando essa sementinha há muito tempo. São 3 anos bolando esse negócio. Então, agora que a gente está divulgando a Condutiva, é porque realmente a gente acredita no projeto. Porque senão a gente ia continuar como a gente estava, tranquilamente com a Conduta Filmes. Por que você colocaria 30 anos da tua carreira sólida? Sim. Né? Não faz sentido. Por isso que eu falo que
Olha só, 3 anos. Por isso que eu E agora perguntei, tá por isso que eu te colocando? perguntei se é tarde, porque eu tô começando de novo, aos 50 anos. Imagina, para com Né? isso. E eu ouço as pessoas falando, nossa, mas você né, não tem idade pro digital. Eu falei, Ah, mas "Tenho. agora... Agora que a gente tá pronto pro digital para ajudar aquelas pessoas que E eu precisam. posso falar que eu acho que o digital tá precisando de gente mais madura. Né? Porque é tudo muito assim, aquela coisa. Ah, para com isso. Sim. Agora, ué, antes. Agora eu sei que não tá fazendo nada, palhaço. Falando. Respeita. Respeita, Ah, rapaz. que isso, eu, hein? Tem uns desses que a gente encontra no meio do caminho, né? Exatamente. Tem, mas não deu certo. Não deu, mas vai dar. Eu sempre brinco, mas não é possível, gente. Eu brinco e falo, Deus, uma hora eu tenho que achar graça, né? Uma hora eu tenho que achar graça da minha pessoa, porque a tua filha tá tentando. Tô tentando. Vai chegar a minha vez. Vai Isso aí, sim. Nath. Com Vai certeza. sim. Você tá em boas mãos. Ai, Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, muito obrigada por mais um podcast. Estou muito feliz Muito bom. de ter nossa primeira convidada. Gente, eu fui a primeira convidada. Ai, bom Sim, dia, bom dia. maravilhosa. Eu acho que eu sou uma das clientes mais ciumentas que eles têm. Ela já Sou- chega aqui e fala: Que palhaçada, Quem tava aqui antes? Tô sentindo o cheiro. Ai, Nath, maravilhosa. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Fábio também, muito obrigada por Eu que mais um agradeço. podcast. E você aí que ainda não se inscreveu na Condutiva na Conduta, aqui no nosso podcast, já se inscreve, segue também as nossas redes sociais, Condutiva Digital. Fala a sua rede social, Fábio, para ele seguir. @Fábio Roger também vai ter muito conteúdo legal para você, hein? O meu também, Gio Anastácio _. Segue a gente lá. Muito obrigada por mais um podcast. E tchau, tchau! Gente, que mulher maravilhosa. Meu Deus do céu.